Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito o Santo Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, ele o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Estes versos. Amém. Glória ao nome de Deus. Santo é o Senhor. Prezadas irmãs e prezados irmãos, está aqui o relato de um dos episódios que testificam a ressurreição do Senhor Jesus, e pela fé que o Senhor colocou no nosso coração, nós cremos que assim foi. O Senhor anunciou, os profetas antes dele anunciaram, nada era oculto àqueles que buscavam conhecer as coisas do Espírito pelo Espírito, assim como o Senhor faz conosco nos dias de hoje, quando vamos à casa de Deus e buscamos entender as coisas do Espírito, o movimento do Espírito de Deus entre os homens, entre os viventes, e crendo que as coisas por este mesmo Espírito acontecem, pois o Senhor Jesus mesmo, ele disse, quando estava para subir ao Pai: eu vou para o Pai, mas chegando lá, enviarei no meio de vós o Espírito Santo Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então, pela fé, irmãos, nós cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Filho de Deus, que como homem esteve na terra, levou cativo o cativeiro que nos subjugava ou nos prendia ao nosso adversário, cravou no madeiro da cruz a cédula que nos era devida, e nada mais temos com ele, o nosso adversário. E subindo, assentou-se à destra de Deus, intercede pela humanidade que de um coração contrito busca o Senhor e o recebe dentro do seu coração. Sobre estes a liberdade da ação do Espírito Santo de Deus. Estas mulheres foram ali no templo, com as suas especiarias, ungir o corpo do Senhor. Era um corpo com a liberdade da expressão, era um corpo de carne e osso, já morto,
e morto por uma morte sofrida, dolorida, uma morte inquietante, perturbadora, bendito é o nome do Senhor. Mas ele passou tudo aquilo porque Deus, o Pai, estava com ele. As suas forças santas visitaram o seu Filho. E por mais que ele anunciava, todos aqueles viventes não conseguiam entender a amplitude do assunto. E como amavam o Senhor Jesus, aquele homem, irmãos, ele não foi embora pela velhice, ele não foi embora pela enfermidade. 33 anos, era ainda um corpo jovem, atuante, não é, irmãos? E aquilo machucou quem o amava. Doeu no coração de quem estava sempre perto dele. O que poderiam fazer? Ungir o corpo dele com azeite, para que nenhum cheiro estranho viesse ali. A sepultura, irmãos, eram cravadas nas rochas, eram como túneis que se faziam, e debaixo daqueles túneis tinham as covas, ou a sepultura, e numa cova nova, lavrada na pedra, na rocha, foi posto o corpo do Senhor, envolto em panos, um lenço cobrindo o seu rosto. E ali ele ficou, e aquelas mulheres foram. E quando chegaram, irmãos, ali, só viram aquele lenço do seu rosto deixado de lado, como que alguém que tirasse e colocasse do lado. Santo é o nome de Deus. E aquilo assombrou-as. O Senhor não está mais aqui. Aonde puseram o corpo? E logo manifestaram-se alguns seres celestiais que falavam com elas. Em outra parte, não é, irmãos? Uma delas entende quando aquele ser celestial diz, chamando-a pelo nome, Maria, glória ao nome de Deus. E a Maria entendeu aquela voz, e elas ficaram perplexas, atônitas, espantadas com aquilo que viram. Foram correndo avisar os apóstolos e os que seguiam e amavam o Senhor. E logo, não é, irmãos, correram ali, e quando Pedro foi ao sepulcro, abaixando-se, viu só os lenços ali postos, e ficou admirando aquilo, pensando, o que será que aconteceu com o meu Senhor? Glória ao nome de Deus. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que pela fé nós cremos que um dia este mesmo Senhor voltará, não para pisar esta terra, glória ao nome de Deus, pois ela não é mais digna dele. O que ele tinha que fazer, ele já fez aqui, mas agora cuida de remir aqueles que amam a sua santa palavra. Mas diz a palavra, virá em glória sobre as nuvens para receber a amada, a eleita igreja de Jesus Cristo na terra. Bem-aventurado aqueles que forem fiéis à sua palavra. A perplexidade será a mesma, a condição de espanto será a mesma, pois muitos irmãos e irmãs gostariam de estar subindo com aqueles que subirão, estarem sendo transformados como aqueles que serão transformados. A perplexidade, o espanto tomará conta da terra.
Mas nós que servirmos a Deus com temor e tremor, buscando guardar a sua palavra dentro do coração, não haverá espanto nenhum, porque ontem, hoje e amanhã esperaremos com fé por este dia tão glorioso que o Senhor virá. Glória ao nome de Deus. E assim, irmãos, estes dois discípulos caminhavam, e era uma caminhada longa, era uma caminhada extensa, e partiram, e os pontos de interrogação eram muitos entre eles. Um pedacinho de fé entendeu o que o Senhor Jesus pregava, mas uma outra parte do coração não conseguia entender, a mente não alcançava, porque nós só compreendemos as coisas que são do Espírito pelo Espírito de Deus. E nesta manhã, queira o Senhor enriquecer os ouvintes desta palavra de uma porção do seu Espírito, para entender as coisas que são do Espírito. E houve uma conversa entre ambos, e os dois arrazoavam, não conseguindo compreender. Mas você viu o que aconteceu? Ele falava que em 3 dias voltaria. É certo que alguém viu alguma coisa, mas você viu ele? Eu não vi, eu também não vi. E arrazoavam entre eles. E a viagem continuava, irmãos, estavam andando. De repente, como todos, na sua grande maioria, transitavam a pé, por aqueles caminhos haviam outras pessoas também transitando, com outros destinos, talvez, querendo chegar em algum outro lugar. E aquele peregrino juntou-se a ele e foi perguntando: que palavras são essas que vocês falam? Por que vocês estão tristes? Alguém levantou a sua voz e disse: escuta, você é só um viajante aqui em Jerusalém? Você não é da terra? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E aquele peregrino, para eles, um peregrino, disse: quais coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno. Era um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes entregaram, condenaram à morte, crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora já é o 3º dia. Estas coisas aconteceram. É verdade que alguém viu, alguém de madrugada foi lá, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjo. E os anjos dizem que ele vive. Algum de nós foi ao sepulcro, e realmente é o que elas falaram, mas nós não vimos, nós não o enxergamos. E aquele peregrino, então, tomou a palavra e disse: será que vocês não conseguem entender? Vocês são nécios, quer dizer, a vossa mente não alcança. Era mister que assim fosse, tinha que acontecer assim. Para que ele entrasse na glória, ele tinha que padecer. E começou a relatar, irmãos, e foi contando para eles, desde Moisés, e passou por tantos profetas, e aquela conversa foi ficando boa, não é, irmãos? Foi ficando agradável, porque quando o Senhor fala, as suas palavras entram dentro do nosso coração. Nesta manhã, esta palavra está sendo pregada
pela fé, pelo Espírito de Deus, e aonde há alcance, aonde no mesmo Espírito alguém a ouve, ela vai entrar, vai fazer morada, e nestas moradas haverá obras, bendito é o Senhor. Haverá obra de ressurreição, haverá obra de vivificação, haverá obra de libertação, haverá obra de soltura de prisões, haverá obra de liberdade, glória ao nome de Deus. Chegaram, quem sabe era um trevinho, um pequeno entroncamento ali para entrar na aldeia, os muros da aldeia, a estradinha continuava, mas aqueles dois tinham que entrar, talvez à direita, à esquerda, não se sabe. E eles foram, irmãos, seguindo o caminho deles, mas aquele peregrino continuou andando, e eles não queriam parar de ouvir, porque aquilo que eles estavam ouvindo era muito bom, era doce ao paladar, não dos lábios ou da boca, mas doce ao paladar do coração. Irmão, irmã, esta palavra já tocou o teu coração, tu sentes a doçura da virtude do Espírito de Deus visitar a tua alma. Alegra-te que nesta manhã o Senhor te encontrou mais uma vez para falar com a tua alma. E haverá obra de perplexidade na tua vida. Tu tens desanimado, tu tens te sentido distante do Senhor, mas hoje o Senhor te chama e te diz: chega perto de mim, no caminhar desta vida, deixa eu me aproximar de ti. Aonde você vai? Eu vou embora, eu vou mais para frente. Não, entra aqui conosco. Não, eu preciso continuar. A minha caminhada é um pouquinho mais para frente. O meu destino é outro. O meu lugar é outro. Não, fica aqui conosco. Encontraram uma desculpa. Já é de noite. Já está escuro. Você não tem nenhuma tocha de luz na tua mão, não tem nenhuma lâmpada para te guiar. Há animais ferozes que podem te encontrar. Glória ao nome do Senhor. Constrangeram o Senhor a entrar. Ah, querido, cara irmã, constranja o Senhor a entrar no teu coração e na tua casa. Glória ao nome do Senhor, a sua presença está aqui entre nós. Clama, pede, busca, ainda hoje Ele poderá entrar dentro dos teus limites. Glória ao nome do Senhor. Quando viram, quem sabe, não, irmãos, a Escritura não registra tudo, mas quem sabe Ele disse: então tá bom, então eu vou com vocês. O coração deles saltou de alegria. Que bom, nós vamos ouvir mais um pouquinho. Eles não conseguiam entender, irmãos. Percebam isto, irmãos. Chamou de nécios. Quer dizer, a vossa mente é curta, vosso entendimento é pouco. Nécio é isso que quer dizer. A pessoa que tem pouco entendimento não consegue alcançar. Santo é o nome de Deus. Mas aquilo não afligiu, não os deixou triste, porque o que ele falava entrava dentro do coração. Entraram, como toda boa viagem que faziam, era a pé, sandálias de couro que apertavam os pés, inchavam os pés pelas longas caminhadas, a areia do deserto que entrava dentro das suas sandálias, por isso que tinha-se o costume de logo
oferecer uma bacia com água para lavar os pés. E quem sabe falaram para ele: ô peregrino, senta aí um pouquinho que nós temos um pão aqui, nós já vamos comer. Lavaram os pés. Venha, senta-te conosco. E quando ele sentou, tomando daquele pão, deu graças a Deus e o partiu. Naquela hora, os olhos foram abertos, o Senhor já não estava mais. Aquilo que eles ouviram, e com pouquinha fé guardaram no coração, mas havia dúvidas. Agora era patente aos olhos dele, era o Senhor que estava aqui. Largaram tudo ali, saíram correndo. Vamos anunciar que o Senhor Jesus vive. Glória ao nome do Senhor. Irmãos e irmãs, por certo eles comeram um pedaço de pão e o coração talvez queria pular para fora da alegria, daquela consolação, das palavras de Deus que encheram os seus corações de paz, de comunhão e da certeza. Aquilo que o Senhor falou era verdade, Ele está cumprindo a sua palavra. Santo é o nome de Deus. Os irmãos sabem, as irmãs também, que o pão é um dos alimentos mais consumidos no mundo, porque ele tem alguns nutrientes. Está na mesa do rico, na mesa do rei, do príncipe, do servo, do plebeu, do pobre. E quando vocês olharem um mendigo na rua, tem sempre um saquinho com um pedaço de pão ali dentro. Santo é o nome de Deus. Nas casas não se desperdiça pão. A mamãe coloca lá no forninho, guarda o pão, mas está murcho. Mas a mamãe vai pôr no forno, põe um azeite em cima. Mas está duro, corta em fatia, rega com azeite, esquenta, fica uma delícia. Vai até as últimas migalhas, bendito é o Senhor, glória ao nome de Deus. Quando eles passaram os tempos, irmão, encontraram o Senhor subiu aos céus. Quem sabe em outras ocasiões, estes mesmos discípulos estavam juntos. Em alguma mesa tinha um pedaço de pão, um cutucava o outro. Tá bom este pão? Tá bom, tá uma delícia. Mas você lembra daquele pão? Aquele lá em Emaús, quando nós entramos na cidade? Oh, se lembro daquele pão. Por quê? Mas não era o mesmo pão? Era. Mas aquele pão tinha poder e abriu os olhos daqueles discípulos. Este pão que o Senhor serve nesta manhã abrirá os nossos olhos para compreender o poder da palavra que em nós opera para a salvação da minha e da tua alma. Glória ao nome de Deus. Que alegria, que poder, que virtude. Ele partiu o pão e deu para nós. E hoje o Senhor parte o pão. Lucas 24, coma deste pão. Haverá obra de perplexidade no meio dos homens, que notificará que o Senhor vive entre nós. Deus seja louvado.